Shalom, Uvrahot, paz e bênção a todos. O tema do nosso discipulado, né, é o estudo do livro. E vamos hoje estudar, né, o capítulo 1, a graça preciosa. E o livro começa assim, capítulo 1, a graça preciosa. A graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. Ponto. Hoje, nossa luta é pela graça preciosa. O início do discurso, as primeiras palavras, o parágrafo inicial já começa forte e muito forte. Dietrich Bonhoeffer, ele já lança na mesa, se tratando de teologia, se tratando de apologia, ele lança na mesa o golpe mais forte. Ele chega no jogo, no início do livro, dando checkmate. Ao estudar a sua vida, ao ver que esse Marte moderno, o legado que ele nos deixa, toda vez que debruçarmos para estudar os capítulos, sabendo de sua biografia, o que ele enfrentou, o que ele passou, nós sabemos que o objetivo deste livro é de nos colocar entre as paredes. Certamente serão palavras de confronto para que todos nós sejamos verdadeiros e autênticos discípulos de Yeshua. Ele já chega falando que a graça barata, ela é inimiga da igreja, ponto. E esta também é a nossa inimiga e a nossa luta. Então, nós iremos estudar, capítulo por capítulo, nós iremos abrir, né, para que todos falem daquilo que entendeu. E, principalmente, como líder, o objetivo maior que eu tenho é que todos sejam confrontados e, por favor, esbocem uma reação, para não sermos simplesmente meros leitores. A capa do livro, né, tem um código A131666. Se você digitar agora no Google, esse código vai sair, né, nesta roupa, né? E todo mundo desta casa sabe que foi essas roupas, né, que foram utilizadas principalmente, né, por nossos irmãos e o nosso povo judeu e todos aqueles que foram condenados no período do nazismo. E Dietrich Bonhoeffer também foi um dos tais. Por lutar contra o governo, por lutar contra o sistema, também usou uma roupa desta. E a editora Mundo Cristão, ela nos presenteia. A capa do livro já demonstra essa roupa, que para nós nos faz lembrar do Holocausto, e as páginas em vermelho fala de martírio, fala de sangue derramado. É dessa forma, é dessa maneira que eu quero que você, ao pegar o livro, lembre, olha, é um Marte moderno, é um exemplo a ser seguido, é alguém que deixou um legado,
E cada palavra, cada parágrafo tem sangue, tem sofrimento, tem um apelo contra a teologia liberal, tem um apelo contra o nazismo, tem um apelo contra, principalmente, a graça barata que invadiu as igrejas. Peguei algumas citações embasado nesse primeiro capítulo. Paul Washer diz: se há uma coisa que a pregação evangélica anda fazendo, é diminuir o tamanho de Deus e aumentando o tamanho do homem. Outra citação, Paulo Júnior. Isso que tem sido pregado na igreja moderna não é evangelho. Estão vendendo a palavra, vendendo milagres, vendendo fé. Nem a Inquisição, nem o Holocausto levou tanta gente para o inferno como a igreja moderna está levando. Karl Barth: o falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. O falso profeta é o pastor que agrada a todo mundo. Augusto Nicodemos: não posso aceitar que seja falta de amor confrontar irmãos que entendemos não estarem andando na verdade, assim como Paulo confrontou Pedro, quando este deixou de andar de acordo com a verdade do Evangelho. Gálatas 2:11. Muitos vão dizer que essa atitude é arrogante e que ninguém é dono da verdade. Outros, contudo, entenderão que faz parte do chamamento bíblico examinar todas as coisas, reter o que é bom e rejeitar o que for falso, errado e injusto. Josemar Bessa: me perguntaram o que é mundanismo. Mundanismo é o sistema de valores de qualquer época ou geração, que faz o pecado parecer normal e a santidade parecer estranha. Se você olha para um pecado e diz, eu não faço, mas acho normal, você é mundano. Pois bem, chegamos agora na parte na qual já estava ansioso durante o dia e com a ajuda do Rua HaKodesh, nós ouviremos cada irmão e, antes de passar para os irmãos, falem com liberdade, com tranquilidade. Esse tempo, esse estudo é para essa comunidade, é para esse tempo, é para nós mesmos. Então, usem, aproveitem bem o tempo, vamos discutir. E antes de passar para os irmãos, eu quero ler a irmã Terezinha e o irmão Rian, por causa de problemas com a internet, eles me enviaram, como foi pedido, eles me enviaram, então, aquilo que eles acharam do primeiro capítulo. Rian entendeu assim, que a graça barata é uma graça que não tem nada como a doutrina e a graça preciosa. É uma palavra de Deus grandiosa que nós devemos participar sempre. O entendimento da Terezinha foi assim: a graça barata é tipo perdão sem arrependimento, é uma graça sem Yeshua vivo dentro da pessoa. Isso quer dizer, uma pessoa confessar sem limpar os pecados e também com doutrina. Porém, para mim, a graça barata justifica o pecado em vez de justificar o pecador, ou seja, uma falsa salvação. A graça preciosa é como a palavra preciosa, ou seja,
palavra de salvação que é viva no tempo de Deus. Nós, servos do Eterno, devemos procurar mais essa graça preciosa, porque é o Evangelho que nos traz para a presença de Deus e que tem que ser pregado ao mundo todo, mesmo nos momentos difíceis. É Yeshua que devemos buscar com sinceridade para termos forças para enfrentar cada luta que sofremos no nosso dia a dia, que a graça preciosa permaneça firme dentro de cada um de nós e vamos permanecer nessa fé. Palavras da nossa irmã Terezinha. Pois bem, meus irmãos, há alguém que queira, por favor, se prontificar a falar ou a ler sobre o capítulo 1, o que você entendeu? Por favor. Shalom, boa noite. Boa noite. Shalom. Ô pastor, o que eu entendi é que o que ele fala, né, dessa graça barata, né, que não precisamos arrepender dos nossos pecados, que já estamos perdoados pela morte de Jesus. E ele vai refutando, mostrando no livro que essa graça barata, né, está dizimando todo o evangelho hoje, né? Que é a pregação do perdão sem arrependimento do pecado. As pessoas se batizam sem arrependimento, que não se confessam os seus pecados, porque já está na graça, né? E também mostra, né, que essa graça barata é conhecida por Lutero, né, que cristianizou todo o evangelho, né, que a gente conhece hoje. Para nós somos criticados por seguir os ensinamentos de Yeshua, né? Nessa graça, igual eu já fui confrontado, que não precisa de eu estar estudando Paraxá, estar fazendo Shabat, estar nas leis, no mandamento, porque eu já estou na graça. Por causa dessa graça barata que nós somos confrontados hoje em dia. Qualquer coisa que nós postamos ou falamos, né, de ensinamentos que estudamos, eles contestam nós com essa graça, né? Fala que não precisa, que não precisamos viver dessa forma hoje porque estamos na graça. Essa é a graça que está sendo ensinada nas igrejas. Essa é a visão que Lutero teve, né? Dessa graça. Isso é o que eu entendi mais ou menos, que o livro é muito perplexo. Não adianta você pegar ele e ler assim, avulso, para querer vir aqui no discipulado e falar qualquer coisa. Tem que ler, reler, porque tem muita coisa nesse primeiro capítulo aqui que pode edificar a nossa fé. Principalmente para a gente que sabemos que temos que estudar a palavra, temos que estar firme nos ensinamentos, nos cultos, nos discipulados dias de sábado, entendeu? Essa graça barata nos milita tudo isso, nos tira fora de tudo isso, né? Que podemos viver num mundo onde que o pecado está sob a graça, entendeu? Eu posso fazer isso porque eu estou na graça. Uma vez eu estava no ônibus, vindo do trabalho, não sei o que eu comentei com o rapaz, não sei se era questão uma coisa de Shabat ou não foi só uma coisa de comer. Ele foi e falou assim, não, amiga, eu como carne, acho que foi isso mesmo, eu como carne, nós estamos na graça, só não precisa ficar com essa bobeira que você fica, não, entendeu? Então, essa é a visão que a maioria das igrejas tem, a maioria dos ensinamentos hoje no evangelho tem. Ele até fala aqui que a igreja relativizou o barateamento da graça, né, da sua própria vida mundana, entendeu? Então, a gente podemos fazer qualquer coisa que a gente está na graça, né? Foi o que aconteceu com Lutero. Ele legitimação da sua própria vida mundana. Tipo assim, eu tô na graça, né? Ele foi sair do monastério dele lá, porque viver nessa graça, viver nessa graça é uma mil maravilha, né? Eu posso trair minha mulher que eu tô na graça, olhando bem assim, né? Por essa graça, eu posso matar que eu tô na graça. Tipo, essas coisas, entendeu? Que as pessoas hoje pensam assim, se for para pensar assim, né? Uma questão que não tem nada a ver. Se a gente estudar a palavra, estudar o ensinamento de Yeshua, nós vemos que não é assim,
né? Nós vemos que não é assim. E ele também comenta aqui que a expansão do cristianismo, o crescimento da secularização das igrejas, é a consciência da graça preciosa se perdendo, entendeu? Lógico que foi se perdendo, porque o ensinamento, né? Não precisa mais guardar leis, não precisa mais guardar mandamentos, entendeu? Estamos na graça pela morte de Yeshua, entendeu? O livro, ele retrata muito essas coisas. O próprio mesmo por ser por parte de Lutero, né? Até fala aqui também que diante dessa necessidade, ele próprio garante-se na fé a graça do perdão livre, incondicional de todos os seus pecados, entendeu? Então ele dá a entender que estamos livres, entendeu? Que isso estamos crer nisso, né? Uma fé é crer numa coisa que não vemos. Então Lutero ensinou que essa é a fé que temos que ter, né? Uma fé que a gente estuda a palavra e vemos que não tem nada a ver com a Bíblia, né? É que ele fala aí no começo aí, né? Que mata o evangelho, né, de Deus, destrói a palavra. Por isso que a gente tem sempre estar estudando, né? Por isso que a gente vamos focar aqui no que ele fala discipulado, né? Está sempre prestando atenção para não se perder nessa graça. É isso que eu queria deixar para os irmãos aí. Amém. É forte. Muito obrigado. Alguém que queira se pontificar ou teria que chamar por nomes? Shalom. Shalom. Então, ao meu ver, né, essa parte do livro, ela mostra sobre a graça barata, que é, assim, posso chamar, né, no meu ponto de vista, de a graça da conveniência, né? As igrejas, elas querem pregar, querem viver da forma que é conveniente. Não precisa mais seguir lei, não precisa seguir festas, não precisa cumprir mandamentos, e justificando isso pela graça, né? Que Jesus foi crucificado e tá pago todos os nossos pecados. Acabou, não precisa fazer mais nada. E eu acho que isso vai de contramão quando a pessoa fala que ela está disposta a seguir os passos de Yeshua, que ela está disposta a seguir os caminhos de Deus, né? Seguir tudo que foi, assim, né, colocado para a gente que é o certo. E as pessoas simplesmente usam isso como justificativa, igual o Wesley citou, que qualquer coisa que você cita, que qualquer passo que você siga e você fale com alguém principalmente pessoas de igrejas, né, evangélicas principalmente, você vira e fala que não come que algum tipo de alimento, que você segue o Shabá, a pessoa já te olha, não, mas a gente está na graça. E são justamente essas pessoas que a gente vê pecando, errando e justificando que é uma isso é coisa do capeta que tá jogando para mim aqui, que tá colocando coisa ruim na minha vida, e tenta justificar os erros que ela mesma comete como uma coisa ruim que está sendo colocada para ela. Ela não para analisar a situação da vida dela e que ela não está seguindo os passos do Yeshua, de Deus, ela não está seguindo o que é certo. E aí justifica isso, estamos na graça, então eu posso fazer o que eu quiser, que tá tudo certo. E não enxerga que a vida não está seguindo, as coisas não estão fluindo de forma correta. E essa justificativa, estamos na graça, ela é igual eu disse, né, no meu ponto de vista, ela é para justificar a vontade que a pessoa tem de fazer. Tá igual hoje a gente vê que tem as igrejas lá que aceitam homossexuais, aquela coisa da bandeira, aceita casamento de qualquer jeito, pode fazer qualquer coisa, por exemplo. E aí a pessoa vira e fala, a gente tá na graça, a gente pode fazer tudo. Então é só, eu acho, né? Eu entendo que é só para justificar a vontade humana, o que as pessoas querem fazer da vida delas, assim. E vai em contrapartida a querer seguir os passos de Deus, querer seguir o que Deus quer pra gente. Porque ou você faz o que é certo, ou você faz o que você tem vontade. E fazer o que você tem vontade, você justifica que está na graça. Enfim, é o que eu observei, assim, que eu absorvi, né?
O Tiago quer pegar aqui. Shalom. Shalom. Já dando continuidade aqui, eu vou deixar já também minha participação. O que eu peguei do que o autor quis passar ali a graça barata é uma graça barata para quem fala que tá usando ela, né? Porque para quem pagou, né, foi muito caro. Então a pessoa, a cabeça dela, ela acha que ela pode errar, falhar, né, quantas vezes quiser naquilo que ela bem entender, porque já está pago, né? A fatura ali já está paga. Então ele pode gastar ali sem limite essa graça e usá-la como ele achar melhor, né? É o que a gente vê hoje aí. Tem muito disso, né? A pessoa vira e te fala, eu não guardo sábado não, porque eu tô na graça, né? Jesus guardou para mim, tô na graça. Então Jesus já fez para ele, né? Então ele não precisa mais fazer, né? Já está pago, Jesus pagou tudo para ele, então ele não precisa de fazer nada, ele não precisa de guardar nada. E a graça preciosa, ao contrário da barata, a pessoa que usa dela, ela tem essa consciência que esse preço, né, dessa graça não foi barato, foi muito caro. E tendo essa consciência, a pessoa, assim que ela chega nessa graça, ela tem uma mudança de atitudes e ela continua desenvolvendo dali para frente, né? Tendo um discipulado mesmo. E ela evita de estar errando assim toda hora, gastando essa graça, porque ela sabe que essa graça teve um preço muito alto. Então, já que ele foi alcançado por ela uma vez, ele não pode ficar queimando essa graça assim à toa, né? Então, é isso aí que eu entendi aí da diferença dos dois tipos de graça, né? Que o autor quis passar pra gente. Amém. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, Tiago. Presbítero Brendel, Adna. Shalom. Shalom. Então, o que eu pensei a respeito do que eu li é que a graça não é barata, ela tem que ser conquistada através de seguir aquilo que Cristo quer para nós. Não é só falar assim, não é só falar, já tenho e pronto. Isso. Você tem que seguir aquilo que os passos de Yeshua, fazer a obra dele. Assim você conquista a graça, a verdadeira graça. E eu penso que a graça, as igrejas falam muito a respeito da graça como se fosse algo fácil, algo que já foi conquistado, algo que não precisa mais ser desvendado, algo que não precisa ser mais conquistado, algo que você tá lá, você pode usar como quiser. Você fez um pecadinho, aí vai lá na caixinha da graça, já tá perdoado. Fez isso, vai lá na caixinha da graça e já tá perdoado. Então, é muito fácil você falar que vive na graça, sendo que você não sabe o que é a graça. O que igual foi falado aí, o preço que foi pago para esta graça existir. E você também tem que pagar o preço por esta graça também. Não é só
falar assim, estou na graça e pronto. Não, entendeu? É isso que eu entendi desse capítulo. Muito bom, Asna. Presbítero Brendel. Pastor Wagner, ele falou que não poderia participar. Ah, ok. Quero aproveitar esse espaço, e isso não vai ser editado. Até agora, quem me enviou alguma coisa foi só o Rian e a Terezinha. Eu abri o e-mail, ninguém enviou nada. Estou vendo o número de participação, sei do tempo, da chuva, mas nada impedia das pessoas estarem enviando. Só há uma exceção, que é o Rafa, que conversou comigo. No mais, é isso aí. Vamos lá. Licença, pastor Wagner, outro detalhe que eu fiquei pensando também, quando eu estava lendo, lembrei que é agora, que isso está se repetindo, porque antigamente os mandamentos, antigamente eles faziam os mandamentos como lhe convinham naquela época. Da mesma forma está acontecendo nos dias de hoje a graça. Eles estão fazendo como convém a eles fazer, falar e dizer mesmo para as pessoas. Muito bom trazer esse assunto aí. Obrigado, viu, Asma? Qualquer coisinha, qualquer lembrança que tiver aí, qualquer detalhe, por favor, pode chamar. Qualquer um dos irmãos que já falaram, tá, gente? É para nós mesmos. Obrigado pela contribuição aí. Vamos ouvir a Sandra. Shalom. Shalom. Então, eu assim, refletindo o que eu li até agora, né? Eu lembrei muito das igrejas hoje, das estratégias, né? Para levar a gente para a igreja e às vezes faz, né? Festa junina gospel, não sei o quê. Então, assim, é muita coisa assim para chamar as pessoas para a igreja. Ah, vamos fazer tal coisa, tal coisa. E assim, eu acho que a mensagem de Cristo deve ser suficiente. A mensagem da cruz, né? É o que nós devemos pregar, a mensagem da cruz. Então, assim, eu também, lembrei também disso, sabe? Das coisas assim que eles fazem nas igrejas assim para atrair mais pessoas, né? E observando também esse primeiro capítulo, é isso. Basicamente, a graça barata é o que os irmãos falaram mesmo, de eu posso pecar mesmo, Jesus já pagou o preço, eu sou pecador mesmo, sempre eu vou estar pecando mesmo. Então, assim, não ter aquela luta diária contra o pecado, né? Que é o que nós devemos lutar todos os dias contra o pecado, não se conformar. Quando você peca, nossa, você tem que ficar inconformado com aquilo. Eu pequei, não, pede perdão, ora, mas tenta não repetir mais, né? Porque na graça barata você vai continuar repetindo o mesmo pecado e, e a gente tem que pensar que a gente tem que lutar, né? Então, assim, na graça barata, as pessoas meio que se conformam, né? Meio que se conformam, eu sou pecador mesmo, eu acho que não tem força, não, é muito difícil ficar sem pecar, não, é muito difícil, Jesus já pagou o preço para mim lá na cruz. Então, assim, não tem aquele pensamento, né? Falando, não, Jesus pagou o preço, então eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar, eu tenho que tentar agradar a Deus. Tipo assim,
dar o melhor, sempre se preocupar com isso, né? Preocupar em estar dando o melhor, em estar agradando. Não ficar só com aquele pensamento, eu sou pecador mesmo, e eu sempre vou pecar, e você se conforma com aquilo. Então, é basicamente a gente não se conformar, é a gente lutar e quando pecar, já na mesma hora não deixa acumular pecado, já dobra o joelho, já confessa, já pede perdão para Deus, e aí aquele pecado já fica, né, para lá e segue a vida, né? Então, assim, não ficar acumulando também. Aí vai, peca, não, eu pequei. Aí peca, pequei. Não, cada pecado que a gente pecou, percebeu que pecou, a gente já dobra o joelho na mesma hora, já conversa com Deus, já pede perdão na hora. Aí eu tive essa reflexão. Ok, Sandra. Muito obrigado, tá? Tá bom. Você está com a Anitta está com você aí? Anitta? Isso. A Anitta tá na Assembleia, dia de terça tem culto lá, né? Ah, ok. Mas ela tá lendo o livro, ela falou que ia fazer o resumo, ia te mandar, e falou que ia anotar também algumas dúvidas que ela tivesse também, e ia Ótimo, mandar para você. ótimo. Muito obrigado, Sandra. Vamos ouvir então a Tassiana. De nada. Shalom. Shalom. Na visão do que eu li no livro, é que já está tudo consumado, que estamos só esperando a vinda de Jesus, já estamos perdoados de todos os nossos pecados, que podemos viver de qualquer jeito, que quem aceita o amor de Deus já está perdoado, né? A graça barata, em vez de justificar o pecador, ela justifica o pecado, né? E assim o mundo continua mundo e o pessoal continua pecando e foi tá, acha que tá na graça, né? Foi isso que foi o resumo que eu fiz. Muito obrigado, Tassiana. Vamos ouvir o Israel. Shalom. O que tem de da graça barata, né? É que ela é como se fosse um truque de marketing, né? Feito pelas igrejas para chamar o povo, né? Tipo assim, você tá aí no pecado, mas não tem problema, Jesus te ama mesmo assim. Pode entrar na igreja, aceitamos homossexuais, né? Eu acho que essa graça barata foi criada para isso, né? Só para chamar o povo mesmo, para encher a igreja e encher a caixinha. E, né, eles ensinam essa graça que ela sai de graça, né? Você pecou, mas Jesus já pagou o preço e você está perdoado. Pode continuar sua vida no pecado, né? Que é o contrário da graça verdadeira, né? Que é a graça que Jesus já pagou lá o preço, é um preço já para nos dar essa graça, mas a gente tem que ter a nossa luta diária, né? Cada um tem que carregar sua cruz diária, morrer para nós mesmos, para viver nossa vida em Deus, né? E adquirir essa graça verdadeira. Foi isso que eu entendi aí, lendo esse primeiro capítulo. Ok, muito obrigado.
Pastor Gerson, praticamente todos os presentes participaram, certo? Certo. Quero deixar com o senhor o fechamento aí, meu pastor. Tenha liberdade. Amém. Então vamos lá. Então vamos lá, irmãos. Hoje nós estamos estudando o primeiro capítulo do livro do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado. Pastor Wagner foi brilhante aí ao comentar sobre a capa, né? Essa capa é linda, né? A editora Mundo Cristão caprichou demais, né? O vermelho lembrando o sangue, né? A roupa lembrando o uniforme que os presos do campo de concentração usavam, e a numeração, né? Que todos foram etiquetados e também tatuados em sua própria pele. E o Dietrich, nós já aprendemos quem foi o autor, e o pastor Wagner, mais uma vez, foi brilhante ao dizer que ele é um mártir moderno, e de fato ele o é. O evangelho que ele pregava na Alemanha nazista o levou a ser exterminado, enforcado, em um campo de concentração nazista. Tudo isso porque ele confrontou esse regime satânico, né? Que dizimava e matava pessoas, minorias, dentre elas o povo de Deus, o povo judeu. Então, nós falamos, né, que o Dietrich, você não consegue separar a sua ortodoxia, que é o seu ensino, da sua ortopraxia, que é a sua prática daquilo que ele pregava. E no capítulo de número 1, esse capítulo, irmãos, é fantástico, é simplesmente fantástico. São várias frases épicas, são várias frases que a gente pode fazer tiragens e divulgar, e postar, e fazer postagens. Ele já inicia o capítulo, né? O capítulo de número 1, ele vai ensinar o que é a graça preciosa. Eu vi os irmãos explicando o que entenderam do capítulo 1, e eu vi que a maioria dos irmãos focou muito naquilo que aquilo que ele definiu como a graça barata. E nós esquecemos e deixamos de lado o que é a graça preciosa. Então, capítulo 1, ele vai falar sobre a graça preciosa, contrapondo aquilo que ele chamou de a graça barata, que, como o pastor Wagner leu, a primeira frase do capítulo já é fantástica, já é um epitáfio. Diz assim: a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. Hoje, nossa luta é pela graça preciosa. Então, ele vai falar sobre 2 tipos de graça. Ele vai falar da graça barata e vai falar da graça preciosa. Ok? E os irmãos explicaram muito bem sobre o que é graça barata. Deram vários exemplos aí brilhantes. Wesley, ele trouxe algo bem interessante para a gente quando ele mencionou uma pessoa muito importante, que é Martinho Lutero. A gente tem que lembrar que o autor viveu no século XX, que o autor ele era um luterano, então ele vai justificar Lutero.
Ele vai fazer uma defesa de Lutero. Ele vai desenvolver uma defesa ao reformador, tá? E isso não é válido? É válido. Por quê? Nós vamos ver que ele vai fazer uma defesa do ensino de Lutero e vai falar, olha, assim como a igreja romana, ela errou e se desviou da proposta do discipulado que Cristo trouxe, a reforma também entendeu totalmente errado aquilo que Lutero define como sola gratia, como só a graça. Então ele vai corrigir, ele vai tentar corrigir essa interpretação errônea sobre o que é a graça, que os irmãos citaram aí. Hoje, o cristão, ele fala, não, eu não guardo esse mandamento porque eu estou na graça. É o que nós mais ouvimos e vamos ouvir. Ou, eu não preciso guardar isso porque eu estou na graça. Eu não preciso guardar esse mandamento porque eu estou na graça. Ou seja, olha como que ele inicia o capítulo 1. A graça barata é graça como resto de estoque. Meu Deus! Quem já foi em queimão de estoque? Black Friday, queimão de estoque. Olha o que ele define como graça barata. É expor a graça que Cristo trouxe, a graça sobre graça que Cristo trouxe, como resto de estoque. E ele continua, perdão barateado. É aquilo que os irmãos deram exemplo aí. Ah, eu pequei, eu adulterei, eu roubei, eu furtei, eu caluniei. Ah, só pedi perdão. É um perdão barateado. É um perdão que não custa nada. É um consolo barateado. É o que nós vemos mais na igreja hoje. Os tipos de sermões que são ensinados nas igrejas hoje é um consolo barateado. A pessoa está toda errada. Ai, Jesus te ama. Jesus te acolhe. Jesus te abraça. Não. Jesus não só acolheu as pessoas. A verdadeira graça, ela acolhe, ela consola, mas qual que foi a frase que Yeshua, que Jesus sempre utilizou ao curar uma enfermidade, expulsar um demônio, ao restaurar a vida de uma pessoa? Vá e não peques mais. Ou seja, agora é mudança no estilo de vida. Só que hoje o discurso é um consolo barateado. Não é à toa que hoje os pastores estão sendo substituídos por pessoas que são formadas em cursos de autoestima. Ele continua, sacramento barateado. E aqui sacramento é casamento, é a comunhão, a ceia do Senhor. Isso também foi banalizado, a ponto de vários pastores ensinar, olha, a ponto de pastores falar, olha, ninguém, olha só, a graça barata. Isto, coach, obrigado, me fugiu obrigado, Adna, me fugiu o termo. Hoje o pastor foi substituído por coach. Ele não precisa nem ter curso teológico. Ele só precisa ser coach. Então é o consolo barateado.
o sacramento barateado. Vou dar um exemplo aqui de igrejas protestantes, evangélicas. Olha, você não pode se julgar indigno de tomar a ceia do Senhor, porque se você se julgar indigno, ou melhor, se você julgar digno de participar da ceia, você é que está indigno. Olha só, de novo, os pastores hoje ensinam sobre a ceia do Senhor. Se eu me julgar não apto a tomar, eu é que não estou. Ou melhor, se eu me julgar apto a tomar a ceia, eu que não estou apto. E aquele que, nossa, eu não estou apto a cear, eu estou em pecado, eu não posso. Esse é que está apto a tomar, porque esse está tomando posse da graça. Então, o sacramento também foi barateado. E olha para você ver, Dietrich escreve no século XX. Então, vamos continuar. Graça barata é graça, olha só, é aquilo que os irmãos disseram, é graça como riqueza inesgotável da igreja. Graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite. É aquilo, a pessoa pode pecar. Meu irmão, você pode continuar pecando. A graça, você pode gastar ela, como diz o Tiago aí, deu o exemplo de ficar gastando a graça sem limite. E ele continua, a graça barata é graça sem preço, sem custo. Enquanto a Aline estava dando os seus exemplos, eu falei isso. A graça não foi de graça. A graça teve um preço. Um preço muito alto de derramamento de sangue. O inocente morrendo por pecadores. Yeshua teve que derramar o seu próprio sangue, teve que oferecer a si mesmo pelos nossos pecados. O preço foi alto. O custo foi alto. Então, eu acho brilhante esse exemplo que ele vai dar. A essência da graça seria justamente essa: a fatura paga antecipadamente para sempre. Se a fatura já está paga, pode-se obter tudo gratuitamente, porque o custo é muito alto. Também são incontáveis as possibilidades de uso e desperdício. O que seria a graça se não barata? Então ele diz ainda, a graça barata é perdão dos pecados como algo já dado por certo. É o amor de Deus como conceito cristão de Deus. Outra frase de efeito dele. A graça barata é perdão dos pecados como algo dado por certo. Ou seja, eu vou sair aqui da live agora e vou ali na rua cometer um adultério. Porque eu sei que se eu for lá e adulterar, eu vou ter o perdão dos meus pecados, porque a graça é sem limites. É o perdão já dado por certo. E a gente sabe que não é assim. A própria Escritura diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício. Hebreus, capítulo 10. Se pecarmos voluntariamente, se pecarmos consciente, depois de recebermos conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício. E o escritor aos Hebreus continua, mas nos resta uma expectativa terrível de juízo. Por quê? Porque nós insultamos o Espírito da graça e pisamos no sangue do Filho de Deus.
É isso que diz o Evangelho. Mas a graça barata já é o perdão dos pecados como já algo dado por certo. É o amor de Deus como um conceito cristão de Deus. Então é forte. Mais uma frase fortíssima dele. A graça barata, em vez de justificar o pecador, aí a Tassiana até citou, justifica o pecado. Então, de novo, outra frase forte, de efeito. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Não, gente, não vão mexer com ele, não. Ele já nasceu assim. Ele já nasceu com essa tendência mesmo de gostar de homem. Ele é homem, mas já nasceu com essa tendência. Então, a gente tem que aceitá-lo assim. Nós temos que ser uma igreja inclusiva. Isso é um tipo de graça que, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. É o mesmo que dizer, venha como está e permaneça como estás. Isso é graça barata. E aí ele diz, desse modo, resolve tudo sozinha. Nada precisa mudar. E tudo pode permanecer como antes. Nossos esforços são vãos. Olha só. É interessante, irmãos, a gente ler essas frases, porque o Dietrich, ele é um luterano. E hoje, nós vemos várias igrejas aí que se dizem protestantes, calvinistas, luteranas, igrejas da Reforma, que ensinam isso. Nossos esforços são vãos, as nossas boas obras são trapos de imundícia, não há mérito nenhum em guardar os mandamentos, em seguir os mandamentos. Olha, um luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer que isso aí, meu irmão, é graça barata. E quem prega isso entendeu Lutero errado. Então, estudar, irmãos, Dietrich Bonhoeffer, me perdoe, é na pronúncia, tá? Alemã. É muito importante porque estudar Dietrich nos permite, irmãos, preste atenção nisso, em dialogar com a igreja cristã protestante, com a igreja evangélica, com as igrejas, principalmente igrejas históricas e aquelas que derivaram-se das igrejas históricas, presbiteriana, metodista, etc. Então, nós temos aqui um autor luterano que vai corrigir a interpretação que a igreja, já na sua época, no século XX, ela teve de Lutero. E, novamente, ele vai dizer, olha, na posse dessa graça, tudo faz sozinha. Não é necessário, portanto, que o cristão seja um discípulo, mas que se conforte com a graça. E aí, agora nós vamos ter outras frases de efeito dele. A graça barata é a pregação, e aí os irmãos já até citaram, a graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica, Wesley citou isso. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Então, ele aqui refuta a graça barata. E aí agora vamos aprender o que é a graça preciosa. O capítulo 1 vai falar sobre a graça preciosa. Ok, todo mundo aqui, pelo que eu percebi, entendeu o que ele chamou de graça barata, e os irmãos tiveram
a percepção de identificar que essa graça barata, ela perdura ainda nos dias atuais. E podemos dizer que hoje ela está pior do que na época do Dietrich. Então vamos lá. Como que ele definiu graça preciosa? Na página de número 20, ele vai definir assim, no final da página. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo que possui. Aqui ele está fazendo uma paráfrase de uma parábola que Jesus contou. Jesus falou, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que vendeu tudo que tinha para comprar um terreno onde havia uma pérola, um tesouro enterrado. Então ele vai definir a graça preciosa, a verdadeira graça. Ele diz, a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo que possui. Ou seja, aquele que tem um encontro com a graça de Deus, com a graça do Messias, com a graça de Cristo, nada ofusca o seu olhar. O seu olhar está fixado em Cristo. E nada é mais precioso para ele do que essa graça, a ponto dele desfazer de tudo que ele tem, de tudo que ele possui, para continuar tendo essa graça. Então, isso é o que ele definiu como a graça preciosa. E olha só, ele continua. É a pérola preciosa pelo qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, olha só, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes para trás e o segue. Então, irmãos, Dietrich, ele vai atrelar essa graça preciosa do perdão dos nossos pecados com o discipulado, com o chamado de Cristo. Olha só, ele define graça barata como o discípulo que deixa suas redes para trás e o segue. E aí nós lembramos dos escolhidos. E aqui, eu até lembro os irmãos, aqueles que não assistiram, assistam. Uma série muito boa também, The Chosen. Tem ela no YouTube. Então está acessível a todo mundo, em português. Onde vai falar dos escolhidos, daqueles que abriram mão do seu antigo estilo de vida e seguiram a Cristo. Isso é o que ele define de graça preciosa. É uma graça que, quando você tem contato com ela, nada é mais precioso do que ela. Que quando você tem um contato com essa graça, você abandona seu antigo estilo de vida e passa a seguir ao Mestre, que é Jesus Cristo, que é Yeshua HaMashiach. Olha só, por que ele chama de preciosa? Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado. É graça porque chama ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano. É preciosa, sobretudo, porque foi preciosa para Deus, porque ele custou a vida de seu filho. É graça, sobretudo, porque Deus não considerou que seu próprio filho custasse caro demais para pagar por nossa vida, e assim o deu por nós. Que lindo, que fantástico.
Olha aí, irmãos, o que ele definiu sobre a graça preciosa. Eu queria que depois os irmãos fizessem de novo uma releitura do capítulo 1 e vamos focar não naquilo que nós já entendemos, que é a graça barata, que é a graça que nós temos aí hoje, na maioria dos púlpitos, mas vamos focar na verdadeira graça. Então, a verdadeira graça, ela está atrelada ao discipulado. É a eu abrir mão do meu antigo estilo de vida para seguir ao mestre, a seguir o estilo de vida dele, a seguir os seus ensinamentos. Isso é a preciosa graça. E olha só, ele chama de graça, de preciosa, porque essa graça, sobretudo, Deus não considerou que seu próprio filho custasse caro demais para pagar por nossa vida, e assim o deu por nós. Isso aqui, irmãos, é isso mesmo, Adna. É negar o eu e seguir os passos de Jesus. Por isso que o livro dele chama o discipulado. Porque Yeshua, Jesus, ele nos confronta a todos os discípulos. Aquele que quer seguir após mim deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E é muito forte porque olha o que ele trouxe à nossa memória. Que Deus não nos considerou, Deus não considerou que o seu próprio filho custasse caro demais para pagar por nossa vida. E assim ele entregou o seu filho por nós. Isso aqui é o que Paulo vai dizer, que essa graça nos constrange, irmãos. Essa memória, essa lembrança, esse entendimento aqui deve nos constranger. Essa é a graça que nos constrange. Essa é a graça que deve nos constranger. Que Deus não considerou que o seu filho custasse caro demais para pagar por nossa vida. E assim o deu por nós. Meu Deus. O próprio Deus, ele entregou o seu próprio filho para que ele morresse no meu lugar, para que ele me comprasse através do sangue do seu filho. Será que eu não devo me esforçar mais? Me aplicar mais? Que, como diz lá em Isaías 53, para que ele veja o resultado do seu trabalho e tenha prazer. O nosso estilo de vida deve dar prazer em Yeshua, em Deus, em ele olhar para nós e dizer, valeu a pena morrer por ela, valeu a pena morrer por ele. Que discípulo, que discípula. E aí ele vai dizer mais, ela é preciosa. Olha por que ele chama de graça preciosa. É preciosa porque submete o ser humano ao jugo do discipulado de Jesus Cristo. É graça porque Jesus afirma, meu jugo é suave e meu fardo é leve. E é graça. Aí ele foi fantástico, irmãos. Aqui foi impactante para mim quando eu li isso. Quando ele dá o exemplo de Pedro no capítulo 21. Olha só, ele diz, Pedro foi chamado, na página 21 ele diz, Pedro foi chamado 2 vezes. Olha que interessante. Ele atrela a graça ao discipulado, ao chamado ao discipulado. E ele diz, Pedro foi chamado 2 vezes. Vinde após mim. Foram essas as primeiras e as últimas palavras de Jesus
a seu discípulo. E aí ele cita Marcos 1,17. Marcos era moço de Pedro. Então, o evangelho de Marcos, irmãos, você pode dizer que é o evangelho de Pedro. Marcos era moço de Pedro. Então, Marcos ele vai escrever o evangelho mais na ótica de Kefa, de Pedro. Então, Marcos 1,17, por isso que ele foca muito em Pedro. Marcos 1,17 diz assim, vinde após mim, Pedro. E em João 20, 21, o que diz João 20, 21? Pedro tinha acabado de negar Yeshua 3 vezes. E aí, o que Yeshua diz para ele? De novo, João 21, 22. Vinde após mim. Então, foi graça ao chamá-lo, antes de Pedro negá-lo, antes de Pedro pecar. E aí, Pedro recebe o chamado, se torna discípulo, mas ele se torna discípulo e peca depois. Ele nega Yeshua 3 vezes. E aí vem Yeshua de novo, aparece para ele de novo e diz, Pedro, você me negou 3 vezes, mas vinde após mim de novo, apacenta as minhas ovelhas. Por isso que é graça e discipulado, irmãos. Todos os dias, no nosso discipulado, a graça, pastor Wagner, é escandalosa. Mas é isso, é uma graça atrelada ao discipulado, é uma graça atrelada ao seguir a Cristo. É uma graça atrelada ao segui-lo diariamente, ao tomar a sua cruz. É o que disse a irmã Adna, é o negar o eu e segui-lo. E na nossa caminhada, infelizmente, vai ter percalços. Mas aí nós temos o entendimento correto da graça. E aqui eu quero citar o rabino messiânico, crente em Jesus, rabino Joseph Schula, que ele diz, olha, a graça, o perdão dos pecados, ele deve ser usado como antibiótico. E aí eu lembro do Tiago, que diz que hoje a maioria fica usando a graça sem limites. E aí tem os irmãs aqui que é da enfermagem, da área da saúde, sabe? Você não pode, e todo mundo tem esse senso comum de que antibiótico você pode tomá-lo ali 7 dias, 10 dias, você não pode ficar tomando um antibiótico todos os dias, frequentemente, por muito tempo. Então, a graça é como antibiótico. O que João, o apóstolo do amor, lhe disse? Filhinhos, não pequeis. O ideal é não pecar. Porém, se pecares, vocês têm um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o tzadik, o justo. Ele é a propiciação, a capará para os nossos pecados. Então, nós fazemos uso da graça como um antibiótico. É só quando a coisa está ruim, quando a gente está infeccionado, quando a infecção está grave. O pecado trouxe uma infecção tão grave que aí eu não vou conseguir sair dessa situação se eu não tomar posse e não fizer uso do antibiótico chamado graça. Aí depois que eu faço uso da graça, eu vou continuar usando a graça agora todo dia? A minha garganta já desinflamou? Não. Agora prossiga. Tome os seus cuidados. Evite aquilo que pode causar uma inflamação da garganta. Isso se chama mandamentos. Seguir os mandamentos. Então, isso é graça, irmãos. É a graça preciosa. E aí ele vai dizer, a graça e o discipulado são uma única coisa na vida de Pedro. Ele havia recebido a graça preciosa. Amém? Então, irmãos, ele dá o exemplo aqui da graça. E depois, o Dietrich, ele vai tecer uma crítica ao cristianismo. Olha que interessante, no capítulo, na página 22,
ele vai dizer que o que ocasionou a graça barata foi a expansão do cristianismo e o crescimento da secularização da igreja. E aí ele faz uma crítica à igreja, principalmente à igreja romana. E aí ele morde e assopra. Ele vai falar que mesmo a igreja romana ela se distanciando demais da graça preciosa, ele vai dizer que a igreja romana, no entanto, preservou um resto dessa primeira consciência, que ele chama de monasticismo. Então ele diz que a vida monástica preservou um pouco daquilo que é a graça preciosa. Que é o quê? Por Cristo, pessoas abandonavam tudo o que possuíam e procuravam seguir os rígidos mandamentos de Jesus na prática do cotidiano. Então, ele define o monasticismo assim: pessoas que por Cristo abandonaram tudo que possuíam e procuravam seguir os rígidos mandamentos de Jesus na prática do cotidiano. Só que aí, ele diz que a igreja romana preservou isso só no monasticismo, mas aí ele tece a sua crítica, dizendo que a vida monástica tornava-se um comportamento especial, de natureza individual, a qual a massa popular não poderia ser submetida. E aí, isso ocasionou no quê? O que ele chama de um comportamento mais elevado e o outro menos elevado. E, de fato, hoje é isso, né? Dentro da igreja romana, hoje, aqueles que querem seguir fielmente ao discipulado, por exemplo, uma freira, ela usa aliança porque ela é casada com Cristo. O padre usa aliança porque ele é casado com Cristo. Mas todos não deveriam ser casados com Cristo? Todos não deveriam se esforçar e seguir ao máximo os mandamentos e ter uma prática dos mandamentos de Jesus no cotidiano? Ao invés de se dedicar ao máximo, não. Existe uma casta, existe uma classe, só os padres, freiras, né? A primeira ordem, a segunda ordem, né? Que seguem mais profundamente os mandamentos de Cristo, se dedicam mais. O resto pode ter um comportamento menos elevado. E aí ele tece a sua crítica nisso. Que o verdadeiro discipulado é para todos. E aí ele vai dizer que o monasticismo, na página 23, é a fuga do mundo. Se revelará, na verdade, uma maneira requintada de amor pelo mundo. Então ele vai dizer que até aquele que vai para o monastério, não pode se dizer que ele teve um encontro com a graça, porque o estilo de vida monástico pode ser para ele uma graça barata. E aí ele dá o exemplo de Lutero. Lutero, ele primeiro foi monge, foi para o monastério, e lá ele achou que tinha encontrado a graça barata, a graça preciosa, e ele não tinha encontrado a graça preciosa, até ter um encontro com as Escrituras e ler as Escrituras, e quando ele teve o contato com as Escrituras, Martinho Lutero, ele deixa o mosteiro e vai para o mundo. E como ele diz, ele se apresentou em um ataque mais forte contra o mundo e contra a igreja. Então
Então ele vai dizer que o Lutero é ao examinar as escrituras que ele entende o que é a graça. Se por um lado Lutero já tinha aberto mão de tudo para virar um monge, foi lá no mosteiro que ele teve um encontro com as escrituras e com a graça preciosa. E aí ele sai do mosteiro. Entende que o verdadeiro discipulado, ele deve ser vivido em meio ao mundo. Página 24, ele diz: agora, o discipulado de Jesus tinha de ser vivido em meio ao mundo. E é o que Yeshua ensinou no seu último sermão, na sua última oração aos discípulos, João capítulo 17, Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas que eles no mundo sejam um como eu e o Senhor somos um. Então, não há mérito em eu me isolar em um monastério, em montanhas, é muito fácil. Então, o verdadeiro discipulado, ele deve ser vivido em meio ao mundo. É o ser discípulo de Cristo no mundo, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha vizinhança, com a minha família. E é aí que, de fato, eu vou mostrar ser discípulo de Cristo ou não. E olha só o que ele diz na página 24. Isso é muito importante para a gente até mostrar para aquele que é luterano, para aquele que pertence a uma igreja histórica, né? Olha o que Dietrich diz na página 24. Nada pode ser mais desastroso para a compreensão da doutrina de Lutero que considerar que ele tivesse proclamado ao mundo, a partir da descoberta do evangelho da graça pura, que o cristão estaria dispensado da obediência ao mandamento de Jesus. Olha isso. Essa parte aqui é muito importante. Vou ler de novo. Página 24. Nada pode ser mais desastroso para a compreensão da doutrina de Lutero que considerar que ele tivesse proclamado ao mundo, a partir da descoberta do evangelho da graça pura, que o cristão estaria dispensado da obediência ao mandamento de Jesus. E a gente sabe que Jesus não aboliu a lei e nem os mandamentos, pelo contrário, ele elevou, né? O mandamento diz não assassinarás e Yeshua vai e eleva o mandamento. Ele diz aquele que se irá contra o próximo e proferir palavras que venham denegrir a sua imagem, já cometeu assassinato. A lei diz não adulterarás, mas Yeshua vem e diz, olha, só de você cobiçar, desejar o homem, desejar a mulher, você já cometeu adultério com ela. O que é isso? Isso não é uma anulação dos mandamentos, isso é uma elevação dos mandamentos. Então, ele corrige aqui na página 24 esse sola gratia, esse só a graça. Falou, olha, tem mandamentos. Quando ele diz que é só a graça pura não dispensa o cristão a obediência ao mandamento de Jesus. E aí, na página 25, ele vai dizer, a graça ela é preciosa porque ela não dispensou ninguém da obra. Ao contrário, acentuou definitivamente o chamado ao discipulado. Então, aquilo que ele chama de graça preciosa, ele diz, olha, a graça, ela não dispensou as obras, as boas obras.
Ela é chamada de preciosa porque ela não dispensou ninguém da obra. Ao contrário, acentuou definitivamente o chamado ao discipulado. De novo, ele diz na página 25, a graça não dispensará do discipulado. E aí, nós já estamos aí com o nosso tempo avançado, mas eu quero ler aqui o final da página 25. Ele diz o seguinte: não se pode contestar, e aí ele agora não está falando do Lutero, ele está falando dos discípulos de Lutero, dos seguidores de Lutero, aqueles que se dizem ecos da voz de Lutero. Olha o que ele diz no final da página 25. Não se pode contestar que a doutrina de seus seguidores, portanto, se originava dos ensinamentos de Lutero, mas foi o ensino dessa doutrina que levou ao fim e à destruição a reforma, como revelação da graça preciosa de Deus na terra. A justificação do pecador no mundo tornou-se justificação do pecado e do mundo. Em consequência disso, da graça preciosa surgiu a graça barata sem discipulado. Olha só, então, eu fecho aqui com o final da página 25, onde ele vai dizer que foram os discípulos de Lutero que corromperam o próprio ensino de Lutero. Que Lutero, ao dar uma ênfase na graça, ele não dispensou dos mandamentos de Jesus e que os discípulos de Lutero, eles estragaram os ensinamentos originais de Lutero e ocasionou na destruição da reforma, na destruição daquilo que a reforma estava propondo. E aí a consequência disso foi o quê? Ao invés da justificação do pecador no mundo, tornou-se a justificação do pecado e do mundo. Em consequência disso, da graça preciosa, surgiu a graça barata sem discipulado. A graça que nós temos até nos dias de hoje. Então, irmãos, esse livro, ele é fantástico. Esse capítulo 1, ele é fantástico. Então, como o Wesley já fez até o chamado aí, falando, olha, é um livro complexo, e de fato, Dietrich, ele é complexo, ele não é simples. A fala dele, ele é alemão. Uma das teologias mais complexas que nós temos é a teologia alemã. Então, convido os irmãos a lerem novamente o capítulo 1 e lerem o capítulo de número 2, que é o chamado ao discipulado. E aí nós vamos entrar em um outro tema forte, porque como nós aprendemos hoje aqui, aquilo que Dietrich chama de graça preciosa, ele atrela a graça ao chamado ao discipulado. Então, nós já vamos seguir a ordem da compreensão daquilo que ele chama de graça preciosa, que é ter o encontro com Cristo, e esse encontro é um chamado ao discipulado. Como disse a Adna aí, a negação do eu e o seguir os passos de Yeshua. Amém, irmãos? Então é isso, pastor Wagner. Essa é a minha contribuição. Amém. É forte, pastor e professor Gerson Barros.
Eu tenho uma pergunta para os irmãos, né? Como que fica Gálatas 5:4? Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Pastor Gerson não vale, hein? Me responda aí, meus irmãos, como é que eu fico agora com Gálatas 5:4? Muito bom, pastor Wagner. Só pegar um gancho aí com a pergunta do pastor Wagner. Seguinte, irmãos, nós estamos estudando o livro do Dietrich Bonhoeffer. Ele era um luterano. Ele vai, como diz, puxar a sardinha mesmo para Lutero, mas nós pensamos por nós mesmos. Nós temos a mente do Machia, nós temos a mente de Cristo. Então, nós temos que ter o nosso filtrozinho, tá? Aquilo que pode ser até Dietrich, mas se ele falou algo que vá contra a Torá, que vá contra os ensinamentos de Yeshua, deve ser reprovado. Ler tudo, reter o que é bom. Forte. Alguém tem uma resposta para mim? Gálatas 5:4? Aí eu tenho que puxar a orelha, porque eu já ensinei sobre Gálatas, né? Como entender Gálatas. É forte, hein? Gente, então, se um camarada pega Gálatas e te prensa na parede, Lá se vai o estudo todo? então deixa eles pensar para a próxima aula. Muito bem. É isso aí, meus irmãos. Eu deixei separada essa pergunta, não é para constranger ninguém, mas é primeiro para avaliar o nosso ensino, né, nessa casa, para avaliar o aprendizado dos irmãos, porque são perguntas deste nível, deste calibre, é que vão começar a acontecer com vocês agora. E não porque você come ou não come, vão ter perguntas deste calibre. E concernente à nossa fé, à nossa esperança, nós devamos estar aptos, né? Não pode ter silêncio nessa hora. Então, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Repete o texto aí, pastor Wagner. Gálatas o quê? Gálatas 5:4. Separados Anotem aí, irmãos. estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei. Da É graça forte, tendes hein? caído. Olha, Rapaz. Esse é o docinho para o final do nosso debate. E a minha ideia é que, quando trouxesse essa pergunta, que nós ficaríamos no mínimo uns 40 minutos, discutindo, não em silêncio, né? Pois bem, então, shalom, shalom a todos, que o Eterno abençoe e guarde vocês. Vamos reler de novo o primeiro capítulo, lermos o segundo, e até a próxima terça-feira, nos permitindo o Eterno, e trazendo a resposta do dever de casa. Gálatas